4, do 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu tive acesso a uma história que eu vou compartilhar com os irmãos. Acontece que um casal que tinha 2 filhos, uma moça e um rapaz, já era casado há muitos anos e a ponto do filho mais velho já está casado e da filha mais nova seja uma adolescente e, de repente, a esposa foi acometida de uma doença degenerativa que fazia ela ir perdendo a memória com o passar do tempo. E chegou ao ponto da esposa esquecer quem era o seu marido. E o marido ter que cuidar dela nesse momento de doença. Nesse período, né, que a esposa já tinha esquecido quem eram os filhos, quem era o marido, já estava dando trabalho como uma criança já dentro de casa. O marido tinha um único escape que ele tinha para poder ter uma tranquilidade na sua mente, era fazer uma corrida pelo seu bairro ali, pela região que ele morava. E nessa oportunidade, nessa corrida, ele foi conhecer uma moça, mais ou menos próximo da idade dele, que começou a se interessar por ele. E olha a situação que ele estava, com a esposa doente, a esposa era como uma criança dentro de casa e ele também já com uma questão afetiva já, precisando de atenção, precisando de afeto, e uma moça, uma senhora também muito bonita, começou a se interessar por ele. E nesse momento, foi o momento que ele teve que fazer um balanço da sua vida e perceber que aquilo que estava começando a acontecer, o interesse dele por uma outra mulher que não fosse a sua esposa, estava errado, estava contrário à palavra de Deus. Porque quando nós casamos, nós nos comprometemos a ser fiel até a morte do cônjuge. E ele já estava decretando a morte da sua esposa, se interessando por uma outra pessoa. E nesse momento ele tomou a decisão de se afastar da moça que estava se interessando por ele e cuidou da sua esposa até a sua esposa vir a falecer. Essa história, meus irmãos, poderia muito bem ser a história de alguém que eu ou você conhece. Mas essa história eu vi num filme chamado Compromisso Assumido, que eu até indico para vocês verem. Filme muito bom, um filme cristão, um filme que fala sobre essa questão do comprometimento na família. Um filme que nos leva a pensar sobre como que nós damos desculpa para ser infiel em meio ao sofrimento. Nós, muitas vezes, usamos o sofrimento para quebrar compromissos. E isso é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser fiel até no meio do sofrimento. E é sobre isso que o apóstolo Pedro está tratando nesse trecho, na verdade, nessa carta, na primeira carta do apóstolo Pedro. Ele vem tratando, ele começa a sua carta, e nós já vemos alguns sermões já na carta de Pedro, e os irmãos já conheceram comigo o contexto dessa carta. Era uma sociedade em que era contrária aos cristãos e tratava os cristãos de uma forma bem complicada, com bastante maldade, a ponto de fazerem calúnias contra os cristãos às vezes perdiam seus trabalhos. Não era ainda aquela perseguição que vai acontecer um pouquinho adiante na história da igreja, mas se tinham lampejos do que iria acontecer quando eles começam a jogar mesmo os cristãos no Coliseu para poder ser morto pelos leões.
Mas Pedro está diante de uma audiência que está em meio de um grande sofrimento. E ele começa a explicar para essas pessoas que eles são cidadãos do reino dos céus. Eles estão nessa terra, mas eles são peregrinos aqui nessa terra. Tem que viver nessa terra ensaiando algo de melhor que virá no futuro. Ou seja, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Pedro, nesse trecho aqui, ele vem mostrando para os irmãos que uma atitude positiva diante de um sofrimento injusto significa um pleno compromisso com Cristo. Então, é sobre esse assunto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. Mantendo o compromisso com Cristo em tempos de crise. Esse é o tema do nosso sermão, da nossa mensagem nessa noite. Mantendo o compromisso com Cristo em tempo de crise. É possível nós, crentes no Senhor Jesus aqui de 2020, usarmos o sofrimento como desculpa para renunciar aos nossos compromissos com o Senhor Jesus? Ou nossos compromissos com os nossos irmãos? É possível. É possível sim. O pecado pode nos levar a uma atitude de renúncia aos nossos compromissos e nós usarmos a desculpa, olha, mas a gente está em tempo de crise, a gente está em tempo de pandemia, nós estamos em tempo diferente, vou abrir mão, sim, eu vou viver diferente agora, porque nós não estamos num tempo normal. Agora, esse sermão vai nos levar a entender o ensino bíblico sobre esse assunto, que nos motivará a manter o nosso compromisso com Jesus em tempos de crise. O primeiro ensino que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é o seguinte: o motivo de se manter o compromisso. Eu quero mostrar para os irmãos no texto o motivo de se manter esse compromisso com Cristo em tempos de crise. Volte seus olhos para o texto do versículo 7, quando está escrito assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Ele fala ora, nos remetendo a algumas coisas que Pedro disse, né, anteriormente. Ele está falando sobre a morte para o pecado e a pureza na vida. Logo no início do capítulo 4, até o versículo 6, ele está falando que nós não podemos nos compartilhar com as coisas imundas que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. E aí, aqui no capítulo 7, ele já vai dando razões sobre essas coisas. Ele fala, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, o primeiro ensino desse texto, que vai falar sobre o motivo de manter o compromisso, o motivo é porque o fim, a proximidade do fim. O fim está chegando. E deixa eu falar para os irmãos que está bem próximo. A expressão que ele usa aqui, no texto, quando foi escrito, dá uma ideia de que o fim de todas as coisas é como se fosse um vizinho do lado, sabe? Como se fosse a pessoa que está na sua porta. Essa é a ideia que ele traz de proximidade do fim de todas as coisas. Ou seja, o fim de todas as coisas está ao alcance das nossas mãos. Essa foi a mensagem que Pedro passou para os crentes da sua audiência. Pedro está ensinando os seus leitores a ver a vida na perspectiva do fim. Ou seja, está acabando. Isso não seria uma coisa ruim para os crentes daquela época. Lembre-se, eles estavam em grande sofrimento. E aí, quando eles ouvem esse aviso de que as coisas o mundo está acabando, o tempo está acabando, consequentemente, eles iam associar isso com o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para os crentes, o fim não é uma coisa ruim. O fim é o começo. Eu acho muito engraçado quando a gente vê um filme e aí tem uma coisa muito complicada acontecendo, um desastre. Aí a pessoa bota o nome daquilo de Apocalipse. Vocês já viram o filme assim, né? Apocalipse do livro da Bíblia é um livro de esperança. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, sofrendo lá, e aí Deus ele traz a revelação para o apóstolo, mostrando para ele as coisas que iam acontecer. O livro de Apocalipse mostra o triunfo de Jesus Cristo e dos seus filhos. Mostra isso no fim, chegando ao fim. Pedro está dizendo que o próprio Cristo disse lá no Evangelho de Marcos, depois de João ter sido preso, João Batista ter sido preso, Jesus ele saiu pela Galileia pregando o Evangelho e dizendo, olha o que Jesus dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Ou seja,
Jesus inaugurou o tempo do fim. Desde quando Jesus pisou na Terra, nós já estamos vivendo os últimos dias. Não é agora por causa do coronavírus, não. Tá? Desde quando Jesus pisou na Terra. Porque os atos salvadores de Deus na história vinham acontecendo. Nós esperávamos vir o Messias, veio. Depois veio o Espírito Santo, vivendo na toda a carne. Agora nós estamos aguardando só o retorno do rei. Todas as coisas já estão acontecendo e vem acontecendo desde esse momento. Para os crentes, o fim não é uma má notícia. O fim é o fim do sofrimento. É o começo de uma coisa boa, do começo de uma vida que teremos com o Senhor no novos céus e na nova terra. E aí nós temos que viver, meus irmãos, na perspectiva desse fim, desse começo, desse retorno de Jesus. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas sabe quando você está num ponto de ônibus, esperando para o ônibus chegar, e aí você tem o hábito, às vezes, de ler alguma coisa no WhatsApp, ou ler um jornal, um livro, mas você fica naquela tensão porque o ônibus pode estar chegando. Então você está com um olho no livro e um olho olhando o ônibus. É dessa forma que nós temos que viver nesse mundo. Dando valor para essa vida que nós temos aqui, afinal de contas, é a vida que Deus nos deu para vivermos para a glória do nome dele, mas com olho na eternidade. Sabe, quando você está dirigindo, ouvindo rádio, você presta atenção no trânsito, mas está com o ouvido no rádio. É dessa forma que nós temos que viver nesse mundo. Vivendo aqui para a glória do Senhor, mas de olho na eternidade, sabendo que está chegando o fim de todas as coisas. Pensando nesse ensino, então, entendemos que nós somos muito apegados a essa vida passageira aqui, que nós vivemos assim, às vezes, 80, 90, 100 anos. Nós somos muito apegados a essa vida aqui. Por isso que quando acontece alguma coisa errada, fora do nosso controle, nós temos a tendência ao desespero. Precisamos viver aqui como um ensaio para a eternidade. Quando nós iremos viver e a nossa vida não vai ter mais fim. Dizer para você que crê no Senhor Jesus que o fim está próximo é te dar uma boa notícia. Então, o conselho da palavra de Deus para você nessa noite: alegre-se, anime-se. Enquanto Cristo não voltar, você tem uma tarefa aqui nesse mundo. Você tem um compromisso de viver para a glória de Deus, aguardando o retorno do nosso Senhor. O nosso texto também nos diz que, nos fala, né, sobre o meio para manter o compromisso. Eu falei sobre o motivo de manter o compromisso, agora eu vou falar sobre o meio de manter o compromisso. É uma vida de serviço. Esse vai ser o meio de manter o compromisso. Olha o que diz o resto aqui do versículo 7 até o versículo de número 10. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Primeiro lugar, o meio de se expressar o compromisso pleno com o Senhor Jesus é viver para a glória dele, sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. Pegou isso? Eu vou repetir. O meio para nós vivermos para a glória de Deus, de mostrarmos o compromisso, é viver para a glória de Deus. E uma forma de viver para a glória de Deus é sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque esse é o mandamento do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que ter esse entendimento de viver para a glória de Deus, sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. Aí você me pergunta, mas como, João, que eu vou ser canal de bênção na vida de outras pessoas? O Pedro ele dá aqui uma listinha para nós. Em primeiro lugar, que ele vai falar sobre a oração. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro ensina os crentes a serem criteriosos. Essa palavra significa uma mente segura e sóbrio, ou seja, moderado, controlado, tendo controle dos seus processos mentais e assim ficar livre de pensar de forma irracional. Então, orar é um processo totalmente racional. Nós precisamos entender aquilo que a gente está falando, com quem nós estamos falando, de que forma nos dirigimos ao nosso Senhor. O Pedro ele ensina que para orar nós precisamos ter essa mente sóbria e essa mente criteriosa, porque senão nós nos atrapalhamos e não conseguimos orar. Os irmãos, é possível que os irmãos tenham a mesma luta que eu tenho
para poder ter uma vida de oração. Gente, ter uma vida de oração não é fácil. Não é fácil. Porque todas as vezes que eu vou parar para orar, acontece alguma coisa que quer me atrapalhar a orar. Mas eu percebo que quando Deus quer fazer alguma coisa, ele leva o seu povo a orar. Então nós temos que orar sempre, sem cessar, como diz a palavra de Deus. Orar envolve compromisso. Eu preciso ter na minha lista de tarefas durante o dia o meu momento de oração e me comprometer com aquele momento de oração. Sabe? A vida corrida que a gente tem com o seminário, família, igreja, eu boto no celular. Opa, agora é o momento de oração. Vai lá e me desperta. E aí eu paro tudo e vou orar. Use de ferramentas para te ajudar, porque você é forte quando você está nos pés do seu Senhor. Outra coisa que Pedro ensina aqui também, como viver para a glória de Deus, ajudar os outros, vivendo para a glória de Deus, é amando. Olha o que ele diz. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Palavra bonita essa, amar determinadamente, é esse amor intenso. Amar sem cessar. Envolve um compromisso, porque o amor cobre multidões de pecado. Eu achei muito interessante e eu fui entender o que significava isso. Essa expressão amar cobre multidão de pecado nos ensina que desejar amar, quando eu desejo amar, eu ignoro o pecado do outro. Sabe? Nós não somos pessoas fáceis, não somos. Cada um de nós luta com o nosso pecado. E aí, você está lutando com o seu pecado e eu preciso te amar. E às vezes o seu pecado me atinge. Mas o amor tem que ser além do pecado. Sabe? Além eu sou uma pessoa um pouco enjoada, vocês já perceberam, vocês convivem comigo. Vocês têm que me amar além do meu jeito enjoado. É isso que a Bíblia está falando. Porque o amor cobre a multidão de pecado. Nós temos que perdoar como nós fomos perdoados. Sabe, na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É isso que Jesus está nos ensinando. Que o amor encobre esse pecado. Né? O ódio excita contendas, dizia Salomão, mas o amor cobre todas as transgressões. Palavra do Senhor para nós. Outra coisa que o Pedro vai falar também aqui sobre nós é servirmos o outro. Como que a gente pode servir? Hospitalidade. Hospitalidade. Num tempo, meus irmãos, que não tinha hotel para receber as pessoas e que os missionários tinham que ficar na casa dos outros e, às vezes, irmãos fugindo, né, de perseguições, os crentes eram ensinados a receber as pessoas na sua família, na sua casa. E o texto aqui diz que sede mutualmente hospitaleiros sem murmuração. Porque imagina só, você fez lá a tua compra do mês, né, com sacrifício, e de repente surge uma perseguição aí, aparece eu, Juliane, José e Analice na tua casa para poder ficar uns 5 dias aí comendo, tomando café, almoçando, jantando. Vai dar um prejuízozinho, né? Você vê o tamanhozinho do seminarista aqui, né? Vai dar muitos reclamavam quando tinha que receber o outro. Mas o Pedro está falando aqui, quando é para receber o seu irmão, faça sem murmuração. Isso é uma demonstração de amor. E também segue dizendo sobre os exercícios dos dons, né? Servir, versículo 10, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Conforme o dom que recebeu, é de acordo com a vocação. Cada um Deus deu uma vocação, cada um Deus deu uma habilidade. E nós podemos usar essa habilidade, essa vocação para a glória de Deus e para o bem-estar do nosso irmão. Não existe crente sem salvação, como não existe crente sem vocação. Já dizia um professor meu lá do seminário. Eu guardei isso, né? Eu vi que isso é bíblico, eu guardei isso e vou levar para a vida. Todos nós temos um dom, tanto para executar no corpo de Cristo, como para viver para a glória de Deus fora da igreja. E nós temos que nos analisar e ver o que Deus tem pedido de nós. O texto continua dizendo que nós temos que usar os dons como dispenseiros, ou seja, como uma espécie de mordomo que não está ali usando o que é dele, mas está usando aquilo que é do seu senhor. Literalmente, um administrador do lar, dos afazeres domésticos. Já dizia um ditado popular, aquele que se envolve, desenvolve. E aquele que não se envolve, não se desenvolve. Nós precisamos nos envolver no serviço dentro da igreja, no corpo de Cristo, para a glória de Deus e muitas vezes para fora da igreja, para abençoar pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus de uma forma de demonstrar o amor de Deus.
E dessa forma nós vamos crescendo na presença do Senhor. E quando nós nos envolvemos com o trabalho, com o serviço para a glória de Deus, nós perdemos um pouco de vista o sofrimento. Nós perdemos de vista as coisas que estão acontecendo no mundo. É uma forma de nós nos mantermos firmes. Então, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? Enquanto Cristo não volta, temos a missão de servir nossos irmãos com o dom que Deus nos deu. Você sabe qual é o seu dom? Você precisa se analisar e entender qual é o seu dom. Se você não sabe, você precisa ir testando, vendo o que você vai executar, que vai ser algo que vai trazer benefício para alguma pessoa e vai glorificar a Deus, e você vai se sentir feliz naquilo, mesmo que tenha dificuldade, tá? Às vezes é uma coisa que tem muita dificuldade, mas você tem alegria de fazer. E você vai entender qual é o dom que você tem. Se envolva, meu irmão, na obra de Deus. Se envolva. Assim você irá descobrir qual é o seu dom. Para os crentes, amar não é uma opção, é um compromisso. Ame a ponto de ser capaz de servir ao seu irmão. Quando nos envolvemos no serviço por amor, quando temos em mente o quanto Jesus nos amou, a importância do sofrimento diminui. Nós não damos tanta importância para o sofrimento. O sofrimento não vai sumir, mas nós não damos mais importância. Nós colocamos o foco no amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Última lição desse texto, meus irmãos, o propósito do compromisso. É a glória de Deus. O propósito do compromisso é a glória de Deus. Nós entendemos qual é a razão do compromisso, nós entendemos de que forma, né, que nós vamos executar, né, o motivo do compromisso. Depois nós falamos sobre o meio de se manter esse compromisso, e agora nós vamos falar sobre o propósito desse compromisso, o fim, a finalidade de nós mantermos o compromisso com Cristo mesmo em meio a tempos de crise. É a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, se eu estou aqui pregando, a minha motivação não deve ser, primeiramente, eu me sentir bem falando para vocês. Eu me sinto bem falando para vocês, tá? Mas, em primeiro lugar, eu devo glorificar a Deus. E, como retorno, me sentir bem. É o retorno, olha só. Quando a gente canta no grupo de música, é cantar para a glória de Deus. E nos sentimos bem cantando. Quando a gente estende a mão para servir o outro, é servir para a glória de Deus. E a gente se sente bem com o retorno de ver o irmão bem e de sermos úteis. Em primeiro lugar, nosso objetivo é a glória de Deus, para que todas as coisas ele seja glorificado. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então nós aprendemos que quando não cumprimos o propósito desse compromisso com Cristo, porque nós estamos procurando outro interesse. Quando nós estamos com outro interesse, nós não cumprimos o propósito de alcançar a glória de Deus. Então, meus irmãos, a minha oração é que você entenda qual tem sido a sua motivação para o trabalho que você faz na igreja, qual tem sido a sua motivação para a forma que você vive nesse mundo, que a sua vida e o seu trabalho seja para a glória de Deus. Entenda, só fazemos algo porque Deus nos capacita. É o que o texto diz aqui. Quem fala de acordo com Deus, quem serve, faça na força de Deus. Então, não é nada nosso. Não é nada nosso. Nós só fazemos alguma coisa porque Deus nos capacita. Diante disso, meus irmãos, eu chego a duas conclusões no final dessa mensagem. Primeiro, por mais que os nossos corações estão maltratados nesse período que vivemos, devemos continuar firmes em Jesus. Segundo, não há esperança de felicidade em outro lugar. Por outro lado, Cristo nos promete nos acompanhar nesse período de luta e, ao final, do nosso caminhar aqui nessa terra, nos dá a vida eterna. Então nós não temos outra escapatória. No outro lugar não tem esperança. E a nossa esperança está em Cristo, que nos acompanha e ao final nos dará a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a confiar nele até o retorno do nosso Senhor Jesus.
quando Ele virá nos levar para um lugar onde não vai existir tristeza, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e as primeiras coisas estarão passadas. Que o Senhor Deus nos ajude a vivermos aqui enquanto Ele não volta, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém.